né? A gente vai falar um pouco sobre essa história aí, desse aluno brilhante, né, que ganhou notoriedade por receber a maior nota da OAB de Pernambuco ano passado, né? Já foi bem, é bem recente essa história, né? E aí, para sua nota, nem sempre sabe. É que a gente saber até que, para o senhor contar um pouco como é que foi essa trajetória, até se tornar, né? Foi filho de catador, né? Já foi catador também, e teve todo esse processo de vir uma vida mais simples, e até virar advogado, e até ser o primeiro da OAB aí. Como é que foi essa luta? Conta pra gente um pouco. O que é que acontece? Quando eu morei em comunidade, né, nascido e criado, e ao longo do tempo, sempre tive aquelas dificuldades que sempre surgem na vida de quem não tem muito recurso, né? E eu sou filho de Dona Severina, que é uma doméstica. Meu pai foi garçom, trabalhou sempre como garçom ao longo da vida. Aos 7 anos, né, eu perdi meu pai para o câncer e as coisas dificultou mais um pouco, né? Já estava ruim, piorou um pouco, né? E o tempo foi se passando, minha mãe teve que trabalhar de doméstica para poder, sempre auxiliando, né, ajudando nos custos em casa. Muitas vezes ficávamos só em casa, por não ter acesso a uma creche na época, né? Não tinham acesso a uma creche, não tinha muitos recursos, né? O tempo foram se passando e aos 11 anos de idade eu consegui, para ajudar em casa, né? Decidi catar um material reciclável, um amigo meu, que se chama até de Marcos. E daí então a gente estudou em escola pública, né? Eu estudei em escola pública desde de que me entendo por gente, e a gente foi passando essa situação. Posteriormente também fui dono de bar, né? A gente foi eu sempre procurei crescer, né? Minha mãe sempre incentivava para os estudos, mas porém era complicado você ter a vida que eu tinha e uma oportunidade para estudar. E tempo foi se passando, aí eu fui ser dono de bar, depois eu fui ser soldado do exército também, né? Consegui sair do bar, fechei o bar e vi essa nova oportunidade, né? De ser soldado do exército. Aí passei um período, aquele período lá foi onde eu consegui também entrar num projeto chamado Travessia, porque devido a essa minha situação, eu não conseguia conciliar os estudos. Então eu precisava, reprovei uns 3 anos da escola, então eu precisava de fazer esse projeto, quando o Eduardo Campos na época idealizou, para poder conseguir concluir meus estudos, né? Visando que a vida de soldado com o estudo também atrapalhava um pouco, né? Sempre me tirando aí do caminho dos estudos. Posteriormente, terminei o projeto de Travessia, fui fazer um curso de vigilante, já que eu saí do Exército também, visando um futuro. Eu fiz, não, vou concluir meus estudos, porque quando eu sair do Exército eu entro na parte de vigilância. E assim eu consegui, né? Fui trabalhar como vigilante de carro forte, trabalhei na Preserve, transporte de valores. E no período que eu trabalhei na Preserve, devido à questão da segurança pública, que estava tendo muito assalto a carro forte, sofri um assalto a carro forte nessa empresa, teve aqui fui em Boa Viagem, né? Teve uma troca de tiros, graças a Deus eu estou aqui. Aí eu decidi mudar de vida, né? Fui fazer curso técnico em radiologia, já migrei para outra área. Aí eu fiz o curso técnico em radiologia, fiz especialização em toma e ressonância e consegui ingressar como sargento do Exército temporário. Aí eu ingressei como sargento temporário do Exército e passei um período lá como sargento temporário, tive umas dificuldadezinhas e fui desligado, tive que sair do Exército. Posteriormente as coisas apertou de novo, aí conheci minha noiva e a gente foi para o lado do direito. Ela me incentivou a entrar na faculdade e minha mãe, ela sempre ficava, tudo que eu fazia, ela sempre era a minha base de me apoiar, né? Sempre me apoiando a conseguir, nas minhas idas e vindas ao estudo, quando eu voltava, né, porque falei para ela que ia cursar Direito, ela ficou muito feliz e sempre vinha me apoiando aí. Aí entrei na faculdade de Direito, foi onde eu me descobri, né? Comecei a estudar lá na faculdade particular, mas porém tive uns problemas financeiros, tive que paguei nos cartões de crédito, fiquei sujo nos cartões de crédito para poder cumprir a faculdade, né?
Aí eu pagava um ano, ficava outro devendo, mas sempre acreditando nos estudos, né? Acreditando que eu ia mudar de vida através do estudo. Posteriormente, comecei a estudar para a OAB, focado, porque eu só tinha essa opção de passar na OAB, né? Eu fiquei, rapaz, eu tenho que passar, tenho que fazer a diferença, né? E assim eu fiz, eu consegui, me dediquei bastante e consegui ter o êxito de ser justamente aprovado com a maior nota, né? Mas perante muito sacrifício, desde a base até eu conquistar o que eu conquistei hoje. Eu tive a surpresa de ter tirado a maior nota do estado e teve essa repercussão que hoje eu fico muito feliz em em pessoas se identificarem com essa minha história e começarem a voltar a estudar, né? Visando que aquele projeto Travessia que eu fiz, que muitas vezes era discriminado, né? Aluno de escola pública fazendo um supletivo, esse cara, no máximo aí não vai conseguir chegar em canto nenhum, né? Isso aí mostrando que esse projeto, quando a pessoa quer e tem vamos dizer, que tem a oportunidade, você cresce, né? Só basta você acreditar. Doutor Walter, aproveitando aqui, eu gostaria de pedir para quem está assistindo essa live, pudesse seguir a gente. O Plenário Virtual é um projeto em que semanalmente, a gente entrevista figuras do cenário político de Pernambuco. A gente abriu essa sessão hoje com o Dr. Walter Reis, porque é um momento de inspiração, né? É uma pessoa que saiu ali de catador de material reciclável, conseguiu a maior nota da B. A gente acha importante também trazer essas histórias aqui para inspirar as pessoas e mostrar que a educação é o ponto de partida e um ponto de transformação também, né? E o senhor estava falando, doutor Walter, que o senhor participou do programa Travessia, né? Conseguiu terminar o ensino médio no programa Travessia do finado Eduardo Campos, o ex-governador, e foi um projeto do poder público, né? Ou seja, que partiu da esfera política para beneficiar e transformar a vida das pessoas, como a sua, por exemplo. Acontece que hoje em dia assim, a política e os políticos estão caindo em descrédito da população, né? Muita gente não acredita mais nos políticos. Como é que o senhor enxerga esse cenário? Assim, há espaço ainda para que acredite em bons políticos? O que acontece? Esse descrédito da política, ele é causado muitas vezes por uma minoria, né? Mas assim, temos que acreditar nos bons políticos e nos bons projetos, porque um exemplo, se não tivesse sido idealizado esse projeto do Travessia, como é que eu estaria hoje, né? Esse projeto que foi criado por um político, né, o Eduardo Campos, ele me proporcionou justamente a dar um passo maior na minha carreira, né? Se eu não tivesse feito esse projeto, consequentemente eu não teria tido o meu objetivo, que era fazer o curso de vigilante e usar isso como base até para fazer a minha faculdade de Direito. Então, infelizmente, essa descrença da população na política, ela é justamente voltada a algumas minorias e eu acredito também na falta até de qualificação de alguns políticos, né? Por isso que a importância da população é saber em quem vai votar, ela procurar ver o currículo do político em quem está votando, porque os políticos, a população é que elege os políticos. Então, ela tem que ver aqueles políticos que têm proposta, né? Tem uma base para poder melhorar a qualidade de vida, efetivamente, né? Pois a minha vida mudou graças a esse projeto, né? Se eu não tivesse essa oportunidade, possivelmente eu seria mais um aí, né? Infelizmente, a mercê. Eu acredito que quando a gente traz uma história como essa, Fred, doutor Walter, a gente continua falando de política, né? Eu acredito que a gente não abriu exceção nenhuma, a gente trouxe uma história de inspiração realmente, mas falar de educação que transforma, né? Falar de transformação de vida é sim uma forma de política, né? É sim falar que a política não é só votação, não é só fazer campanha, né? Política é transformar a vida das pessoas. E aí está o exemplo, né? E eu queria pedir desculpa que no começo eu me atrapalhei um pouco com a leitura aqui da pergunta. O senhor foi catador, mas seu pai era garçom, sua mãe foi doméstica. Perdoe aqui o atrapalho. Então, assim,
a gente estava falando justamente sobre isso, nessa transformação pela educação. Então, como é que você avalia hoje, né? Porque na época do governador Eduardo Campos, a educação era, de fato, um carro-chefe, né? Teve o programa Travessia, tinha o programa Ganha o Mundo, tinha vários programas que faziam com que a educação fosse uma prioridade, assim como a saúde. Como é que você avalia hoje a educação no estado de Pernambuco, já que o senhor vem investindo na educação, não falo investir assim, de estudar, né, de estar sempre lutando pela educação e acreditando que a educação é importante. Como é que você avalia como é que está a educação no estado, as escolas, a movimentação nas escolas? Está melhor ou pior do que na sua época como estudante da escola pública? O que acontece? Na minha época, eu acredito que as oportunidades eram melhores e tinha um investimento melhor na educação. Eu também tenho um projeto, né, que esse meu projeto eu estou dando palestras em escolas públicas para mostrar para os alunos que o estudo ele tem que estar em primeiro lugar, né? E o que eu escuto nas escolas públicas que eu estou frequentando é a insatisfação dos alunos com algumas coisas que vêm acontecendo, né, na atual gestão, e justamente eu escutei de uma diretora, né, a gente está precisando ampliar essa quadra, pois os alunos eles não têm nem sequer um espaço adequado para fazer uma merenda, né? É uma coisa simples que ela pode ser, vamos dizer assim, que ela pode ser resolvida com uma pequena atitude, né? Que para os alunos é uma grande coisa. Aí fica, voltando para a minha época, o que é que acontece? Muitas vezes, dia de quarta-feira, a gente não faltava no colégio, por quê? Porque no colégio ele tinha geralmente nas quartas, tinha um tal de Silpinho, né? Que distribuía nos colégios, e eu ia para estudar, mas porém aquele lanche de qualidade que era servido era um atrativo maior para os alunos. Tem aluno que vai hoje para o colégio, ele vai basicamente também a questão da merenda. E hoje, infelizmente, em algumas escolas não tem nem sequer uma merenda de qualidade. Então isso aí, creio eu, que afasta os alunos do colégio, né? Porque a gente sabe que a dificuldade financeira é grande, principalmente nesse cenário pós-pandemia. Então teria que ter da gestão atual um foco maior na educação, porque a educação ela é base de tudo, né? Quando a gente não tem uma educação boa, automaticamente não tem, voltando também pela segurança pública, né? Se não tem uma educação boa e não tem uma segurança pública de qualidade, a tendência é que as coisas elas saiam do eixo, né? Porque se você vê a educação, ela é base de tudo. O problema na economia gira em torno da educação. Se você vê o problema na segurança pública, gira em torno da educação. Mas não é só a educação para as pessoas ali do colégio, é sim também um incentivo para o concurseiro, né? O policial militar que vai fazer um concurso, quantos alunos hoje de escola pública não tem condições de pagar um cursinho para concurso público para ser um policial militar? E eu acho até uma injustiça, aproveitando, fazendo um gancho, o Estado ele não ofereceu um curso para aquele aluno de escola pública para representar ele, para ser o próprio Estado. Porque quando o policial militar ele se torna um policial, ele é o Estado. Então, a educação hoje ela não foca, ela não dá a oportunidade que os alunos merecem. Eu acredito nessa situação. Na minha época, a gente tinha uma oportunidade melhor. Tanto é que o Eduardo Campos ele acreditou nesse projeto e eu sou fruto do projeto dele, né? Então, a educação, como o Eduardo Campos, uma observação, o Eduardo Campos, ele investia na educação, que investimento na educação é investimento a longo prazo, né? Você não vai investir hoje na educação, você vai ver os frutos, vamos dizer que 15 anos depois, que eu sou o fruto da educação que ele implementou, né? E se não tivesse, ele não acreditasse na educação, não tivesse investido, eu não estaria aqui hoje conversando, não teria mudado a minha realidade, entende?